Ministro da Justiça Interna inaugurou uma nova era em Cabo Verde. É a primeira vez que alguém que tenha chefiado o Serviço de Informação da República, no dia seguinte aparece num cargo político e como ministro. E fez aquilo que ninguém esperava que pudesse acontecer no Estado de Direito Democrático. Alguém que tenha assessorado como diretor de Serviço de Informação da República um primeiro-ministro, no dia anterior, no dia seguinte, estar ao lado do próximo primeiro-ministro. Isto prova efetivamente o caráter da pessoa. Isto prova o caráter da pessoa. O senhor estava lá, bem encostado, durante os 15 anos do governo PSV, a aproveitar do bom e a dar informações e a trabalhar para chegar para ser ministro. Senhor deputado, o senhor não conseguirá atacar o meu caráter. Credibilidade, trabalho, obra, que eu tenho, que o senhor não tem. Mas nós estamos hoje muito melhores do que vocês estiveram há anos anteriores. Quem está à frente das secretas não vai para o governo. O senhor esteve lá a trabalhar diretamente com o anterior primeiro-ministro e facultava dados ao outro que lhe deu confiança para ir ao governo. As razões que ditaram a minha ida ao CIR têm de tudo. Têm de tudo. Menos confiança política. E o senhor deveria perguntar ao seu chefe na altura se tratou de confiança política. O PSV tem o amor e o ódio pelo senhor ministro. Sempre ataca o senhor ministro, dizendo que o senhor ministro era trabalhador deles. Durante 15 anos, o senhor ministro ficou à sombra dos governos do PSV, tranquilamente, não fez uma única crítica, não apontou um único dedo. Eis que apareceu o novo governo, agora o senhor vem e dá pontapé, portanto, de facto, nas mãos que lhe deu de comer durante 15 anos. Esta oposição, esta liderança, não tem ideias. Não há maior exemplo de deriva na segurança pública neste país como isto que os senhores fizeram. Não sei onde é que andaram quando a polícia não tinha viaturas, não tinha fardamento, não tinha condições, não tinha meios, tinha falta de tudo. Se hoje considera tão catastrófica a segurança no tempo do PSV, que era um dos dirigentes da linha de frente, e que o MPD tanto criticou, por que é que foi promovido a Ministro da República na mesma pasta? Pergunta concreta que estou a fazer ao Sr. Ministro e gostaria de ter a resposta. Meus senhores, temos é que ter muita cautela. Muita cautela. Quem tem telhado de vidro tem de ter muita cautela naquilo que diz, nas afirmações que faz, nas perguntas que coloca. Pergunto se terá sido o Sr. Ministro uma espécie de Sérgio Moro durante a governação do PSV. O que justifica escutas telefónicas ilegais em Cabo Verde, já denunciadas por oficiais da Polícia Nacional, publicamente, mas nós temos conhecimento. Várias pessoas já nos disseram que efetivamente as escutas são uma realidade. Os cabo-verdianos devem ser cientes que essas escutas, não estando a ser feitas no âmbito de processos criminais autorizados por magistrados judiciais, têm o único fim de efetivamente cumprir os cabo-verdianos e de interferir na sua intimidade e vida privada e na sua vida política. E que se eventualmente alguém está sob escuta é porque há um mandato. O ministro tem acesso a casos que estão sob investigação judicial, Sr. Ministro. Porque, veja, as escutas são solicitadas pelo Ministério Público e são autorizadas pelo juiz. Agora, o governo não sabe disso. O governo tem a lista das pessoas que estão sob escutas. Uma alta patente da Polícia Nacional denuncia publicamente que está sendo objeto de escuta telefónica. Eu vou ler o que é que ele disse. Nunca houve, não há e nunca haverá motivo. Mas hoje o meu telefone está novamente sob escuta de patifes. E hoje eu digo ao Sr. Presidente que estou com medo. Eu estou com medo se não estarei a ser escutado também. Esse assunto é sério, de extrema gravidade. A hora que ele está a sair de um alto patente da Polícia Nacional e ainda subscrevido para um deputado nacional sénior, que é Júnior.
cabe Ministério Público agir em consequência, porque é grave, porque que autoriza a escuta telefônica é Ministério Público. Paulo Rocha é o novo diretor dos Serviços de Informação da República, o antigo diretor central do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária e diretor adjunto desta instituição policial, substitui no cargo António Nascimento, que volta à carreira diplomática. Paulo Rocha já tem uma larga experiência no combate à criminalidade transfronteiriça, passou pela Polícia Judiciária no SAL, tendo desempenhado também o cargo de diretor central de investigação criminal. Da Polícia Judiciária para a Direção dos Serviços de Informação da República, Paulo Rocha foi empossado no final desta manhã pelo Primeiro-Ministro José Maria Neves e prometeu um trabalho proativo. Vivemos tempos de profundas transformações, em que somos confrontados com ameaças novas, complexas, que obrigam a uma maior capacidade de enfrentar o desconhecido. Ao novo diretor dos Serviços de Informação da República, Paulo Rocha, José Maria Neves prometeu todo o seu esforço e empenhamento para que o mesmo possa cumprir cabalmente todas as suas funções. O novo executivo, chefiado por José Ulisses Correia e Silva, é constituído por 12 ministros, incluindo o primeiro-ministro, e não traz secretários de Estado. O MPD opta por uma equipa menos robusta e eficiente. O primeiro-ministro eleito, Ulisses Correia e Silva, tutela as pastas Reforma do Estado, Descentralização e Regionalização. Licenciado em Direito, Paulo Augusto Rocha é o titular das pastas da Administração Interna e Transportes Rodoviários. Sobre o inspetor da PJ, Paulo Rocha, que foi homem de confiança do governo do PAICV e agora nomeado para o novo governo, José Maria Neves recusa comentários. Quanto ao governo, como há de entender, não quero comentar. O primeiro-ministro indigitário já fez as suas escolhas. Devemos respeitar as escolhas e a sociedade cabo-verdiana deverá avaliar o governo pelo seu desempenho. Traição é uma palavra que se ouve bastante pelas bandas do PICV ultimamente. Esta lógica de acusação permanente e de incriminação, de linchamento das pessoas. Eu tenho um orgulho imenso de ser cabo-verdiano, senhor deputado, independentemente de quem tenha estado no poder. Hoje eu faço parte de um governo que tem uma política integrada para a segurança. Hoje eu participo dessas opções e hoje tenho um orgulho enorme em estar a participar de uma política que efetivamente resulta. Mas nós estamos hoje muito melhores do que vocês estiveram há anos anteriores em matéria de segurança. Novamente a velha questão. A dizer que está a resolver o problema que nós não resolvemos, Sr. Ministro, isso é liberdade aos céus. Porque o que se sabe, os cabo-verdianos sabem, que o senhor foi dirigente da polícia cabo-verdiana durante os 15 anos do governo do PSDB. O senhor liderou a PJ nos tempos do governo do PSDB, esteve à frente do Serviço de Informação da República nos governos do PSDB, não é verdade? E fez aquilo que ninguém esperava que pudesse acontecer num Estado de Direito democrático. Alguém que tenha assessorado como diretor de Serviço de Informação da República um primeiro-ministro, no dia anterior, no dia seguinte, estar ao lado do próximo primeiro-ministro. Isto prova efetivamente o caráter da pessoa. Isto prova o caráter da pessoa. Porque não é possível. Significa que o senhor estava lá, bem encostado, durante os 15 anos do governo do PSDB, a aproveitar do bom e a dar informações e a trabalhar para chegar para ser ministro. Mas o senhor ministro deve concordar que, por mais que venha com essas conversas, a nós o senhor não intimida, a nós o senhor não cala. Enquanto cá estivermos a representar o povo de Cabo Verde, iremos colocar
todas as questões que entendemos pertinentes. Sobretudo questões de segurança que afligem no dia a dia os cabo-verdianos. O senhor pode vir cá com o seu ar arrogante e dizer aquilo que achar, portanto, da verdade, mas a verdade, senhor ministro, leia os preços das ilhas e veja a entrevista do superior da polícia, Manuel Alves, que o senhor correu, mandou para forma como vingança, porque publicou na comunicação social que estava a ser alvo de escutas telefónicas, que o senhor não explicou o país e o senhor mandou para casa um oficial competente, um dos mais formais da Polícia Nacional, com perdas salariais de mais de 40 Senhor deputado, o seu tempo terminou. Por mês. Esta, portanto, é a sua liderança, senhor ministro. Pense muito bem nisso. Muito obrigado. Senhor deputado, o senhor não conseguirá atacar o meu caráter. Credibilidade, trabalho, obra, que eu tenho que o senhor não tem. Credibilidade. Senhor deputado João Batista Pereira, não vamos permitir perturbar a intervenção do senhor ministro. Senhor deputado João Batista Pereira, queira acatar a ordem e vamos deixar o senhor ministro fazer a sua intervenção. Tenha bondade, senhor ministro. Uma carreira de longos anos, digna e feita com muito orgulho, senhor deputado. É sempre a teoria do medo, inegavelmente. E dizer isso não deveria ofender a ninguém, só se ofende quem na realidade sabe que é disso que se trata. Representar o povo significa representar bem o povo e não ensinar situações de teatralidade. E ensinar situações de mera teatralidade para se fazer convencer. Eu fico por aqui, Sr. Presidente, de facto não vale a pena. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, com relação à forma de exercício da representação, que o senhor entende muito pouco, porque não parece que tenha sido eleito alguma vez. Eu vou dizer o seguinte, eu já fui eleito diretamente 7 vezes. 7 vezes, 2 vezes a liderar para uma Câmara Municipal. 7 vezes eleito. Fui a primeira vez eleito em 1992. O senhor sabe que foi eleito muito recentemente. Agora, Sr. Ministro, eu vou lhe perguntar. Senhores deputados, vamos eliminar o diálogo e vamos permitir ao Sr. Deputado fazer a sua intervenção. Tenha bondade, Sr. Deputado. Sr. Ministro, o senhor há de convir comigo que vir aqui com essas respostas não resolve o problema que o país está a enfrentar. E isto só mostra o nervosismo. Mostra efetivamente que tem problemas, portanto, de liderança na sua instituição. Uma instituição enorme, com muita gente, com muitos anos de trabalho, muito capacitada, mas o senhor, por problemas de liderança, tem muita gente na prateleira. Tem ou não tem? Muita gente na prateleira. Tem ou não tem? O senhor, portanto, puniu ou não puniu o senhor comandante Elias por apenas exprimir uma opinião a respeito de uma matéria? O senhor puniu ou não puniu o presidente do sindicato da Polícia Nacional apenas por ter feito uma greve e uma manifestação? O senhor puniu ou não puniu vários agentes da Polícia Nacional apenas por reivindicarem por melhores condições de trabalho na Polícia Nacional e por ter feito a manifestação e a greve? O senhor anda ou não a proibir agentes de estudar para se formarem? O senhor está ou não a criar dificuldades à formação dos agentes? Os agentes da Polícia Nacional têm ou não excesso de carga de trabalho? O Serviço Social da Polícia Nacional anda efetivamente a servir os polícias? O senhor não quer confirmar aqui que anda a utilizar os meios do Serviço Social da Polícia para outros fins que não propriamente o apoio social, como está de facto no Estatuto? Isto foi denunciado também. Eu acho engraçado o PICV referir-se a pessoas na prateleira na Polícia Nacional. Sinceramente, o senhor não conhece a Polícia Nacional, não conhecem a instituição, a situação de fragilidade em que deixaram a instituição, com tudo em atraso e com a falta de tudo, senhor deputado. Com tudo em atraso e com carências em tudo. E por mais que o senhor traga esta questão, saiba que isso não me incomoda.
porque eu estou de consciência muito tranquila de ter agido nos termos da lei. O senhor declarou guerra aos agentes da Polícia Nacional, afastou quadros muito competentes e experientes, quando o caminho seria o da mobilização de todos. O senhor perseguiu os incômodos, quando a saída seria entendê-los e aproveitar o seu conhecimento. O senhor instalou o clima do medo e da desconfiança, quando se precisava de aumentar a autoestima e de aumentar o nível de confiança. O senhor puniu os que falam e premiou os que optaram pelo silêncio, quando se sabe que as instituições crescem se for estabelecido um quadro onde todos se expressam livremente e contribuem desinibidamente para fazer crescer a sua instituição. O senhor tem estado a discriminar uns que atingem o limite de idade, mandando-os para casa e premiando outros, nas mesmas circunstâncias, com cargos, quando a saída justa seria o tratamento com base na igualdade e no respeito. Senhor Ministro, a sua atitude até está a ser interpretada como um processo de ajuste de contas com aqueles que no passado não acataram as suas ordens em momentos particulares. Senhor Ministro, toda a ação de Vossa Excelência e a sua fraca capacidade de relacionamento humano tem tido como consequência a desmotivação geral no seio da Polícia Nacional, levando um bom número de agentes a limitar-se ao cumprimento do horário de trabalho, remetendo-se a uma rotina básica e acrítica para não pôr em causa a sua carreira, o seu ganha-pão. Quadros séniores e de capacidade reconhecida têm dito publicamente que a degradação da qualidade da segurança pública é uma realidade inegável. A questão que se coloca é onde é que estava esta paixão, esse sentido de responsabilidade no passado, quando as forças de segurança, quando o desinvestimento foi grande e quando não havia preocupação nenhuma com aquilo que se passava em matéria de segurança. Não vale a pena esconder. A teoria é do medo. Um discurso angustiante, um discurso redondo, volta e meia a mesma coisa, baseado em achismo, que caracteriza uma sociedade como se a sociedade não fosse capaz de ler e de analisar as coisas, em que exploram repetidas vezes os mesmos factos. Não haja dúvidas quanto a isso. Sr. Ministro, Vossa Excelência perguntou-me onde eu estava num passado muito recente. Eu estava na Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Sr. Presidente, Sr. Ministro, onde fui Presidente durante 11 anos. E antes, eu estava aqui no Parlamento. E eu agora perguntava ao Sr. Ministro onde é que estava. Porque as informações me dizem que o senhor estava conosco. Não é verdade? Estava conosco a chefiar instâncias importantes, nomeadamente a nível da Polícia Judiciária, a nível do Conselho de Segurança do Primeiro-Ministro, a nível do Serviço de Informação da República. Durante 15 anos, o senhor Ministro ficou à sombra dos governos do PAICV, tranquilamente, não fez uma única crítica, não apontou um único dedo. Eis que apareceu o novo governo, agora o senhor vem e dá pontapé, portanto, de facto, nas mãos que lhe deu de comer durante 15 anos. O senhor Ministro deve explicar isto. Eu estou convencido que no dia que o Ciro chegar ao poder, e este dia vai chegar, o senhor, se estiver com idade, vai aparecer também no governo do Ciro. E ainda vai pontapear o MPD da mesma forma como está a fazer agora com o PAICV. Eu gostaria de abordar aqui um ponto importante. Diz o senhor deputado, ele estava conosco. Vejam a mentalidade, partido, Estado, em que se confunde muito rapidamente instituições da República com instituições partidárias. Tal como eu, senhor deputado, centenas de funcionários públicos neste país, funcionários do Estado de Cabo Verde, trabalharam ao longo dos 15 anos em que o PCV esteve no poder. Este é sentido de serviço público, de profissionalismo. Senhor Ministro, justificou aqui que desempenhou funções enquanto servidor público. Eu também acredito
que desempenhou funções enquanto servidor público, e todos os cabo-verdianos devem desempenhar funções enquanto servidor público. Uma coisa diferente é que em toda a parte do mundo as pessoas que desempenharam funções ligadas ao Serviço de Informações da República, que têm nas mãos dados sensíveis, normalmente não vai para o governo, tem um período de luto que tem que guardar para não ir para o governo, independentemente se o governo fosse do PICV, da UCID ou da MPD. Normalmente há esse período de luto que é gozado em todas as partes do mundo. Quem está à frente das secretas não vai para o governo. E aí, é claro que há uma questão também que tem que ser dita. O senhor ministro trabalhou diretamente com o anterior primeiro-ministro. O sinal que deu é um sinal preocupante, porque em política o que parece é que o senhor esteve lá a trabalhar diretamente com o anterior primeiro-ministro e facultava dados ao outro que lhe deu confiança para ir ao governo. Portanto, em política o que parece é... Eu exerci funções durante 14 a 15 anos na Polícia Judiciária, durante 1 ano no Serviço de Informações da República. Exerci-o com abnegação, com profissionalismo, e, senhor deputado, se há uma coisa que não conseguirá afetar, são os resultados, o trabalho e a minha credibilidade. Muito obrigado. E agora o senhor líder parlamentar do PICV desfere um ataque ao bom nome da pessoa do senhor ministro da Administração Interna. Injustificável. Quem julga desta forma estará certamente a julgar-se. Só é capaz de dizer que quem assumiu as altas responsabilidades de dirigir os serviços secretos do país estaria a passar informações ao outro lado com a ideia de pretender um lugar no governo. Só quem é capaz de o fazer julga os outros por esta bitola. Não é possível. Isto é um atentado injustificável ao bom nome das pessoas que se dedicam, independentemente do partido, da preferência partidária, a exercer as suas funções com honorabilidade, com defesa dos interesses de Cabo Verde, e voltamos aqui a este ataque. Quem esteve connosco é colaborador, é elemento do partido no poder, é o braço armado do partido na administração pública. Este entendimento é peregrino, não faz sentido. Senhor Ministro, mantenha-se firme. Senhor Ministro, o que é que se fez? O senhor fez muito bem, e eu acho que tem moral de discutir a questão de segurança aqui nesta Casa Parlamentar, e deve estar à vontade, sabe, apesar dos insultos, em como estaria com o PICV, como bem disse, esteve com Cabo Verde, a trabalhar para Cabo Verde, e até responde-me o deputado João Batista, perguntou ao senhor ministro, o senhor esteve no nosso lado. Eu perguntaria, onde esteve o senhor nos anos 90? O senhor ministro foi durante anos um dos principais dirigentes na área da segurança em Cabo Verde. Dos principais dirigentes na questão da segurança. O que eu pergunto ao senhor ministro, que disse aqui que encontrou a situação uma lástima, com polícias desmotivados, eu pergunto ao senhor ministro se alguma vez, enquanto dirigentes no tempo da governação do PSDB, se pediu meios efetivos ao governo e que o governo negou. Se aconselhou o governo a tomar certas medidas que o governo não tomou. E se isso aconteceu, por que é que o senhor ministro não se solidarizou com os seus colegas da área de segurança para simplesmente se demitir do cargo, não à espera que o governo perdesse as eleições para saltar para a cadeira do ministro? Tenho dito. Obrigado. Deputado, a sua intervenção só deixa claro como o governo do seu partido não percebeu como é que as polícias funcionam. Infelizmente. Não fazem a mínima ideia como é que funciona a Polícia Judiciária. E olhem que a Polícia Judiciária entrou em greve, fez manifestações também. E olhem que isso aconteceu. Voltando à questão das funções exercidas e porque é que eu não me demiti quando era diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, ocorreu-me aqui uma questão que parece-me ser da justiça trazer aqui a este Parlamento. Porque é que eu não me demiti?
talvez porque o quisessem, talvez porque quisessem que nós nos demitimos. 2011 foi o ano dos maiores resultados de sempre na Polícia Judiciária. 2011 foi o ano em que se fez uma apreensão histórica da droga em Cabo Verde, num processo conhecido neste país. Em 2011, por coincidência, logo após a apreensão da droga, a PJ é informada de uma cativação no seu orçamento na ordem dos 25%. A coincidência não existe. Nos anos seguintes, cativações subsequentes nos orçamentos da Polícia Judiciária. A justiça tem que ser feita aos efetivos da Polícia Judiciária que não se demitiram. Justiça tem que ser feita ao diretor da Polícia Judiciária que não se demitiu. Nós não demitimos porque somos levados, pressionados. Quem trabalha na investigação criminal, quem trabalha na polícia, tem um sentido de missão que é forte, que não tem nada a ver com a política ou com a politiquice, senhores deputados. Muito obrigado. Nós, pela primeira vez em Cabo Verde, podemos constatar, quando olhamos para trás, que temos um Ministério da Administração Interna de proveniência que vem de uma outra corporação policial. Ao longo dos tempos, podemos ver que sempre os ministros vieram não da polícia, nem da Polícia Nacional, nem de outra polícia. É a primeira vez que se vai para uma solução de ter à frente da polícia um agente de uma corporação, portanto, que é conflituante com a outra. E isto está na base dos conflitos que nós sabemos existirem entre o ministro e os agentes da Polícia Nacional. Mas o Sr. Ministro da Segurança Interna inaugurou uma nova era em Cabo Verde. É a primeira vez que alguém que tenha chefiado o Serviço de Informação da República, no dia seguinte aparece num cargo político e como ministro. É que o Estatuto do Pessoal do CIR tem um dispositivo que é importante. O artigo 26 diz que os funcionários do CIR são obrigados a guardar rigoroso sigilo sobre a sua atividade de produção, pesquisa, recolha, classificação, processamento, tratamento, análise, conservação e transmissão das informações que tenha conhecimento em razão das suas atribuições, bem como sobre a identidade dos demais funcionários, a estrutura, o funcionamento dos serviços de informação, as instalações, os meios materiais técnicos disponíveis. Mas diz que este dever de sigilo mantém-se após o termo da função. Quando é preciso ver que nós já tivemos um diretor-geral do CIR, um diplomata discreto, ninguém sabe onde é que está. E a questão que os capitães devem colocar neste momento é se este dever de sigilo está efetivamente a ser respeitado. Muito obrigado, Sr. Presidente. PCV, refletindo completa falta de argumentos, volta a calha com a mesma questão. A questão da confiança política versus lealdade, identificada, tipificada há muito. O seu argumento de confiança política é falho, senhor deputado. O argumento do vosso partido é falho. Não foi confiança política. O incômodo que eu lhe causo é porque exerci funções de direção na Polícia Judiciária durante mais de 15 anos e no CIR durante 1 ano e 2 meses, ou porque não desisti quando daquilo em que acreditava, mesmo perante todas as dificuldades, todas as adversidades e toda a incompreensão do poder político na altura. O senhor há de me responder. As razões que ditaram a minha ida ao CIR têm de tudo. Têm de tudo. Menos confiança política. E o senhor deveria perguntar ao seu chefe na altura se tratou de confiança política. Eu sei que o senhor pensa que todas as nomeações têm que ser sempre de confiança política. Nem sempre. E nem no seu tempo foi assim. Eu lhe digo, senhor deputado, que foi outro tipo de confiança no trabalho feito ao longo de anos, nos resultados, na capacidade
no comprometimento com a causa da segurança. Coisa que o senhor, o comprometimento, aparentemente desconhece ou parece não valorizar. Essa é a grande verdade, assumida. E é isso que eu, uma vez mais, digo, é o que nos distingue. Mas não fosse porque sempre que se colocaram ao decisor político da altura propostas, questões para tomar decisões, difíceis é certo, mas necessárias, o que sucederam foram omissões, foram titubeios. As propostas foram sempre no sentido de ver a segurança como despesa, insensibilidade profunda em relação aos problemas dos funcionários. Assistimos a intervenções de deputados, senhores deputados do PCV, com indignação. Mas eu não me lembro dessa indignação e do apontar de dedos quando no passado tivemos situações graves nesta terra, num ritmo praticamente diário. Alguém me lembrou disto hoje, quando a polícia precisou de apoio, nomeadamente ao nível do Parlamento, para sensibilizar o governo de então para determinadas opções. Não me lembro de ver esta determinação e esta revolta. Não me lembro, e eu disse isso numa sessão anterior, de ver esta indignação quando, por exemplo, a Polícia Judiciária sofreu uma cativação extraordinária no seu orçamento, na ordem dos 30%, no último trimestre do ano de 2011, no ano do processo da lancha voadora. No momento em que a instituição mais precisava, sofreu esse corte e com todas as consequências internas, nomeadamente na percepção negativa pelos funcionários da importância que a instituição tinha para o poder político. Isto no momento em que a instituição recebia felicitações internacionais. Não vi esta contrariedade quando se decidiu comprar viaturas com os recursos do Fundo Social da Polícia Nacional, como única forma de mobilizar recursos já do Orçamento do Estado. Não havia essa priorização que nós damos agora. São os primeiros a dizer, por exemplo, que o principal ativo da Polícia Nacional é o capital humano. Então explico-me como é que deixaram acumular, durante anos a fio, tantas promoções e atraso, tantas progressões e atraso. Ainda temos para resolver. Explica-me como é que contribuíram para uma polícia motivada, mobilizada, formada e com uma liderança forte, se deixaram acumular tantas pendências. Porquê é que não se queixam antes? Porquê é que não se queixaram antes? Não me lembro de se ia defender a justiça salarial na corporação, melhores salários para a polícia. Não me lembro de vê-los a defender mais combustível para o Guardião. Não ouvi irritação quando a solução para recuperar o sentimento de segurança foi passar um certificado de incompetência à Polícia Nacional quando chamaram as Forças Armadas. Não há... Com toda a boa vontade, mas as Forças Armadas não estavam preparadas para esse tipo de missões. Não há maior exemplo de deriva na segurança pública neste país como isto que os senhores fizeram. Onde é que estavam quando tiveram a oportunidade de promover a liderança transformacional na PN, que tanto apregoam hoje? Falam em oficiais, dão a indicação de que estão em contacto estreito com oficiais 1, 2, mas por que é que não nomearam esses oficiais para a direção da Polícia Nacional na altura, quando deveriam ter feito? É complicado. Não sei onde é que andaram quando a polícia não tinha viaturas, não tinha fardamento, não tinha condições, não tinha meios, tinha falta de tudo. E ao mesmo tempo, seguiam-se anos sucessivos de aumento da criminalidade. Todas as vezes que eu venho cá,
acusam-me de perseguição política. Há maior perseguição do que ignorar os efetivos na sua dignidade profissional, ignorá-los na evolução nas suas carreiras, nas suas aspirações profissionais, na sua expectativa pessoal e familiar, na previsibilidade da sua carreira. Nós estamos a agir em conformidade com o problema encontrado. Os senhores, por várias razões, sim, fizeram uma perseguição silenciosa e por omissão na Polícia Nacional. Senhor Ministro, eu ouvi com atenção a sua intervenção. Pôs de rastro, de facto, o governo anterior. Nós já nos tínhamos enganados com relação a si. E enganamos feio. O anterior primeiro-ministro que o nomeou trabalhou consigo diretamente, porque o diretor dos serviços de informações da República depende diretamente do primeiro-ministro. É nomeado pelo primeiro-ministro, presta informações privilegiadas ao primeiro-ministro, é um cargo de confiança, sim, do primeiro-ministro. E lembre-se que não foi nomeado por concurso. Não foi nomeado à força. Foi escolhido para um cargo que exigia muita responsabilidade e muita confiança. Por quê? Por que confiança? É confiança porque desse cargo há informações estratégicas, há informações privilegiadas que seriam garantidas apenas a uma personalidade que não faria nunca uso indevido das informações adquiridas por este meio. E o senhor sabe que há uma rede que trabalha consigo, que são informações que só o senhor sabe. Só o senhor sabe. E tem essa rede e tem a possibilidade de adquirir essas informações privilegiadas. O senhor utilizou essas informações privilegiadas. Nunca disse ao primeiro-ministro que não estaria de acordo a trabalhar com ele. Manteve-se lá. Manteve-se lá. Agora a pergunta que fazemos: ao serviço do governo da República ou a serviço de outra pessoa? Ou a serviço de outras instituições? A serviço de quem esteve nessa instituição da República? Há cargos, senhor ministro, há cargos que são talhados para determinadas pessoas. O senhor manifesta aqui agora que não tem o perfil para exercer o cargo que exerceu no passado. Se está a ter essa atitude, a falar mal de alguém, do seu chefe, senhor deputado tem que terminar. Quer dizer que não tem condições para estar num cargo desse nível. É claro que agora, eu sei que pela sua intervenção, agora está no lugar certo, no lugar da política. Esteve em lugar errado. E agora já descobriu o seu lugar, que é a política. Eu lhe desejo boa sorte. Senhor Ministro, nós gostaríamos que o senhor nos falasse sobre as escutas telefónicas, senhor Ministro. As escutas telefónicas preocupam os cabo-verdianos. Na última sessão do Parlamento, quando o senhor foi confrontado com as escutas telefónicas, o senhor disse aqui nesta sala que se alguém está a ser escutado é porque este alguém está a ser alvo de um processo e de uma investigação. Disse aqui neste Parlamento. A questão que se coloca, senhor Ministro, é a seguinte: mas o Ministro tem acesso a processos? O Ministro tem acesso a casos que estão sob investigação judicial, senhor Ministro? Porque, veja, as escutas são solicitadas pelo Ministério Público e são autorizadas pelo juiz. Agora, o Governo não sabe disso? O Governo tem a lista das pessoas que estão sob escutas. Senhor Ministro, precisa esclarecer isso aos cabo-verdianos para a nossa tranquilidade. Sobre as escutas telefónicas, senhor deputado, aquilo que eu lhe disse é que há um quadro legal neste país. Nem eu, nem o senhor deputado sabe quem é que anda a ser investigado. Agora, quem faz comentários no Facebook, sendo ele quem o senhor diz que é adequado, altamente formado, altamente capaz, deve ser também capaz de perceber que existem vias próprias para o fazer, participação, denúncia à Procuradoria-Geral da República, para que instituições que detêm a competência própria, que sabem quem está a ser investigado ou não,
querendo possam se pronunciar. Não me peça a mim, o quadro legal existe, é dentro do quadro legal que as coisas devem funcionar. Escuta telefónica, eu já ouvi isso da voz do deputado João Batista várias vezes. Escuta telefónica, escuta telefónica. Senhor deputado, diga-nos quem é que está sendo objeto de escuta. Porque se a escuta ela só é legal se for decretada pelo tribunal, o senhor teve essa informação em como terá sido o ministro ou alguém deste governo a usar a escuta, o senhor tem que denunciar enquanto responsável deste país. Denuncie, que nós estamos aqui também para defender a República. É isso que estamos aqui. Escuta telefónica, Sr. Ministro. Escuta telefónicas, ele é muito grave, porque tudo indica, e foi dito para profissionais de polícia, que esse está a ser escutado, e esse concha mecanismos de escuta, e esse que essa está escutada ilegalmente. Esse está a ser escutado ilegalmente. E mais, tudo se está a falar, Sr. Ministro, mas deve ter fonte de escuta que deve estar no lugar que devia estar. Que linha tem que tomar conta dele para o job, para garantir direitos a cidadãos. A questão das escutas, nós temos um sistema judicial no qual confiamos, ou não. Se não confiamos no sistema judicial, podemos trazer aqui essas denúncias. Mas mantenha-se calmo, Sr. Deputado João Batista Pereira, as denúncias que tiver, leve-as ao sistema judicial, à Justiça, e a Justiça certamente dir-nos-á de sua razão nesta matéria. Uma alta patente da Polícia Nacional denuncia publicamente que está sendo objeto de escuta telefónica. Eu vou ler o que é que ele disse. Nunca houve, não há e nunca haverá motivo. Mas hoje o meu telefone está novamente sob escuta de patifes. Há gente Senhor deputado, que está indo longe demais. Centrar no 114. Atentar. Senhor deputado, tem o direito de protestar e de defender a sua honra, mas defender a honra e centrar no objeto dessa defesa. Tenha a bondade de continuar, Senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo corte do microfone. É claro que o Sr. Presidente, se considerar que eu não devo falar, eu não vou falar, eu vou obedecer, porque não quero criar incidentes com o Sr. Presidente em torno da condução dos trabalhos e em torno de factos relevantes da vida do país e da vida deste Parlamento. Agora, que este facto foi denunciado por uma alta patente da Polícia Nacional, foi denunciado, imagina, Sr. Presidente, se uma alta patente militar, conhecedor destas matérias, que sabe de antemão que está sob a escuta, que tecnicamente sabe se está a ser escutado ou não, denuncia isso, imagina para o comum dos cidadãos que não têm meios, nem conhecimentos, nem experiência tecnológica para saber se estão a ser escutados. Isto é muito grave, não deve ser silenciado e deve ser dito. Em nome de todos os pactos, isso não deve ser silenciado. Porque vivemos num Estado de Direito democrático, onde os cidadãos têm direito. E os direitos dos cidadãos devem ser respeitados. E hoje eu digo ao Sr. Presidente que estou com medo. Eu estou com medo se não estarei a ser escutado também. Muito obrigado. Quanto à questão que o senhor traz aqui de escuta, vou lhe dizer que neste país o partido que tem tradição e cultura de escutar é o PGC, depois transformado no PICV. Portanto, o PICV é o partido que tinha polícia política neste país a perseguir, a escutar e a seguir e a fazer um conjunto de coisas nefastas no Estado de Direito Democrático, que na altura não havia, é claro, com as pessoas que não se afinavam pelo vosso diapasão. Portanto, quanto a escutas, é isso que vos tenho a dizer. Até acrescento mais. Nós todos sabemos a desconfiança que existe relativamente ao servidor de correio eletrónico da rede de Estado. Os senhores sabem porquê? Quando foi implementado? No tempo do PICV.
ninguém utiliza o e-mail da rede do Estado. Porque existe uma grande desconfiança de intromissão, portanto, nas caixas de correio das pessoas. O senhor utiliza a caixa de correio aqui no Parlamento? Diga-nos, Sr. Deputado Rui Semedo. Utiliza? Pois, nós sabemos que utiliza. O senhor não utiliza, o senhor sabe e como é que implementaram isso. Sobre escuta telefónica, esse assunto é sério de extrema gravidade. A hora que ele está sair de um alto patente da Polícia Nacional e ainda subscrevido para um deputado nacional sénior, que é que júnior. Cabe Ministério Público agir em consequência, porque é grave, porque que está autoriza a escuta telefónica é Ministério Público. Juiz ou Ministério Público é uma instituição séria de credibilidade incontornável nesse país. Escuta telefónica é legal quando é autorizada, é para fazer agora, saindo de boca de um alto patente de Polícia Nacional, deve ser agido em consequência. Agora, o governo não está pressupor e não está confiando no governo, mas nós nunca temos nada a ver com escuta telefónica, se porventura está a existir. Senhores deputados, se está a existir antes, nesse momento, não está falando que está a existir. Pessoal, nós não está a lembrar quando José Maria Neves falou, um chefe de governo desse país falou, como ele sabia tudo alguém que está fazendo comentário nos jornais online. Se não passar a acontecer, nesse momento, nós podemos ser descansados, porque nós nunca temos costumes de vigia pessoal, porque a liberdade e a democracia foi trazida para a MPD a Cabo Verde. Muito obrigado. Sobre as intervenções, a questão colocada pelo senhor deputado Rui Semedo, escutas telefónicas, eu tenho aqui a dizer o seguinte: existe um quadro legal para estas questões. Quem autoriza é um juiz. O quadro legal é bastante restrito. Se alguém desconfia que está sob escuta, certamente estará no âmbito de um processo do qual tem conhecimento. É assim que a questão tem de ser colocada, sem populismo, com um claro objetivo de desviar o debate sobre a segurança, porque não há um outro objetivo aqui. Obviamente que essas declarações deverão ser provadas, obviamente que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral deverá averiguá-las, obviamente que quem fez tais declarações será chamado a prestar os devidos esclarecimentos. Mas uma coisa é certa, das intervenções aqui havidas, eu aconselho a Vossa Excelência a agir. Mas se couber a verdade, não puna a verdade. Se couber escuta ilegal, puna a ilegalidade. Disse. O que justifica escutas telefónicas ilegais em Cabo Verde, já denunciadas por oficiais da Polícia Nacional, publicamente, mas nós temos conhecimento. Várias pessoas já nos disseram que, efetivamente, as escutas são uma realidade. Os cabo-verdianos devem ser cientes que essas escutas, não estando a ser feitas no âmbito de processos criminais autorizados por magistrados judiciais, têm o único fim de efetivamente, de cumprir os cabo-verdianos e de interferir na sua intimidade e vida privada e na sua vida política. De imediato passo a palavra à senhora Ministra da Justiça. Obrigada, Sr. Presidente. Eu tomo a palavra para dar algum esclarecimento, porque não é a primeira, nem a segunda, se calhar é a terceira vez que se vem aqui neste Parlamento dizer que se está a fazer escutas telefónicas. De forma ilegal, presumo, de acordo com aquilo que são as intervenções aqui feitas. Eu queria dizer ao Sr. Deputado que ele deve saber qual é o quadro legal e qual é o regime legal que se aplica a estes casos. E que se eventualmente alguém está sob escuta, é porque há um mandato judicial que autorizou a escuta.
De outro modo, não é aceitável e, mais uma vez, nós caímos na linha da suspeição. Mais uma vez, nós caímos na linha da suspeição. E só não será compreendido assim se a pessoa que entender estar a ser vigiada ou estar sob escuta ilegal agir da forma como deveria já ter agido. Porque isso sim é ser responsável. Porque eu lhe garanto, Sr. Deputado, que há um protocolo muito firme, muito fechado e altamente controlado pelas instâncias judiciais para que possa acontecer qualquer tipo de escuta telefónica. Eu penso que isto, se não é do conhecimento do Sr. Deputado, deveria ser, mais do que lançar a suspeição, que fosse o próprio Sr. Deputado a aconselhar a pessoa que se sente sob escuta que agisse de acordo com a lei. De outro modo, estaremos sempre na linha da suspeição. Senhora Ministra, escutas telefónicas foram denunciadas por oficiais da polícia, publicamente, mas eu estou a dizer que eu, pessoalmente, eu tenho várias outras denúncias de escuta telefónica e eu fico tranquilo com a resposta que me dá. Não é verdade? E nós, aqui no Parlamento, eu faço parte da Comissão de Fiscalização do CIR, vamos tirar isso a limpo, pode ficar a certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por estes dias, Sr. Presidente, o mundo inteiro foi surpreendido, não obstante as suspeitas que sempre houveram. O mundo foi surpreendido, dizia, com as revelações de supostas mensagens que comprovam que o atual Ministro da Justiça brasileiro teria, enquanto agente da Justiça, colaborado com os acusadores e os detratores do Presidente Lula da Silva, enquanto candidato presidencial do Brasil, e cujas sondagens e todas as projeções apontavam como vencedor das eleições presidenciais brasileiras. A suposta colaboração dizia que pode configurar como sabotagem um projeto de governação liderado por Lula, para depois receber como prenda a nomeação para um cargo no governo do seu adversário direto. Apresenta um grande paralelismo com este caso concreto do nosso Ministro da Justiça, que durante toda a governação do PSV ocupou os lugares cimeiros na linha de frente do sistema de segurança, quer na Polícia Judiciária, quer no Serviço de Informação da República, com acesso à informação privilegiada e que depois foi promovido a ministro pelo principal partido da oposição, que sempre o acusou e sempre colocou todos os defeitos no sistema de segurança que o senhor ministro estava na linha de frente. Hoje o senhor ministro, que ao assumir a camisola partidária do MPD, acusa a governação do PSV de não ter tomado medidas, de não ter atuado na prevenção do crime, de ter cometido excessos, de ter sonegado a justiça, que só agora, que com a sua atuação está a colocar a ordem e está a colocar a ordem na casa. Pergunto, senhor ministro, se terá sido o senhor ministro uma espécie de Sérgio Moro durante a governação do PSV. Gostaria que me respondesse qual era realmente o seu papel na governação do PSV. Gostaria que me respondesse se tem no seu registro, enquanto agente da lei, alguma participação em missões e se terá, porventura, cometido excesso, se terá agido com excesso de zelo, se terá agido acima da lei e se terá participado em missões que, porventura, terá afrontado os cidadãos cabo-verdianos. Pergunto se o Sr. Ministro, para ferir o seu caráter intocável enquanto Ministro da República, a sua idoneidade e a sua ilibada reputação, se decorre contra si nos tribunais da República algum processo que configura algum tipo de crime pela sua atuação enquanto agente da lei, enquanto chefe de segurança, e se enquanto chefe de segurança fez tudo o que estava ao seu alcance para prevenir e desvendar os crimes e melhorar o sistema de justiça no país. Tenho dito. Meus senhores, temos é que ter muita cautela. Muita cautela. Quem tem telhado de vidro tem de ter muita cautela naquilo que diz, nas afirmações que faz, nas perguntas que coloca. E esta intervenção do deputado José Maria Gomes da Veiga, que terá sido em nome da bancada à qual ele pertence, é
a todos os níveis injustificável. É um ataque às pessoas, à pessoa do Sr. Ministro da Administração Interna, ao caráter do Sr. Ministro da Administração Interna. E só faz declarações desta natureza quem nelas se reconhece. É gravíssimo ouvirmos aqui, da boca de um deputado, ataque desta natureza a uma pessoa. Maiormente a um Ministro da República que tem funções de defesa da segurança de todos nós. O PICV, talvez em desespero de causa, por ver que a segurança está a melhorar, está a escolher o atalho do ataque pessoal. Eu pedi aqui à direção da bancada do PAICV que se demarcasse de ataques pessoais a pessoas que desempenham funções na República com toda a hombridade. E, ademais, que se demarcasse também, de acusações que têm a ver com a própria política externa. O Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga já nos habituou a este tipo de intervenção, mas não esperamos que o PAICV, como partido responsável, idóneo, alinhe a intervenções desta natureza que reputamos de todo injustificáveis e, por isso, o protesto enérgico da bancada do MPD em relação a este tipo de linguagem no Parlamento. Parece que, nesta casa parlamentar, a verdade ofende a maioria. E eu estou habituado que o senhor líder parlamentar do MPD, estou habituado a ser tratado por ele sempre que não gosta da mensagem que trago a esta casa parlamentar. Mas, senhor líder parlamentar do MPD, eu não estou aqui para lhe agradar e nem tenho essa pretensão. Quando não gostam da mensagem, atacam o mensageiro. E aqui eu digo, o senhor ministro não devia sentir-se ofendido porque eu estou aqui enquanto deputado para defender os interesses dos cabo-verdianos. Eu perguntei se, enquanto agente da lei, teve ou não participações e atuou ou não com excesso. Fiz uma pergunta concreta. Não há nada aqui de ofensivo. Eu perguntei se decora ou não nos tribunais da República processos respeitantes da sua atuação enquanto agente da lei. Fiz uma pergunta legítima para lhe ajudar, a que o Governo da República tenha uma reputação ilibada que deve ter direito a gozar. Uma pergunta concreta. Se, enquanto chefe de segurança, tão criticado pelo MPD, se fez ou não recomendações ao Governo da República para melhorar o sistema de segurança, se hoje considera tão catastrófica a segurança no tempo do PSV, que era um dos dirigentes da linha de frente, e que o MPD tanto criticou, por que é que foi promovido a Ministro da República na mesma pasta? Pergunta concreta que estou a fazer ao Sr. Ministro e gostaria de ter a resposta.